palavra, doutora Magnólia. Bem, eu me sinto lisonjeada de poder estar nesta casa falando sobre assunto de tamanha relevância, da qual aproveito para louvar a iniciativa da nossa senadora de Roraima, Ângela Portela, que a gente acompanha o trabalho e vê que realmente, né, ela desenvolve um trabalho em prol da mulher, dos direitos, da garantia dos direitos da mulher. Eu gostaria de também comungar, né, e com as falas da doutora Adriana Mello, da doutora Lourdes Bandeira, né, que falaram muito bem a respeito de toda essa situação que realmente, né, do feminicídio, que inicia dos primórdios tempos, desde o início do mundo, né? Nós sabíamos, é bíblico isso, que as mulheres, quando perdiam seu cônjuge, né, seu marido, elas eram discriminadas, né? E a gente tem também casos de mulheres que, por não aceitarem o assédio, como Santa Ágata, né, que foi uma mulher que teve suas mamas mutiladas, né, friamente mutiladas, né, foram arrancadas por conta de toda essa situação. E tudo isso que já foi falado. Eu não preparei nada para apresentar, porque eu acho que eu já vivo nesse país um feminicídio. Como médica, eu percebo, né, que eu tenho 33 anos de formada e toda a minha formação foi na área da mulher, na ginecologia, na citopatologia, que eu achei de fundamental importância desenvolver ações de prevenção do câncer de colo de útero, que é um absurdo, né? Com tantos anos que Papa Nicolau, né, lançou esse método, e hoje a gente vê tantas mulheres morrendo por uma doença no colo do útero, facilmente detectável, precocemente, que pode ser muito bem prevenida, né? Se nós tivéssemos políticas públicas como as que recentemente foram lançadas, né, pela presidenta Dilma, né, através do Plano Nacional de Atenção Oncológica e no Programa de Combate ao Câncer de Colo Uterino e Mama. Tudo isso existe, né? Leis, a Lei Maria da Penha, né? Muitas leis, muitas portarias. Eu acho que essa casa faz muitas leis. Muitas políticas públicas saem daqui de grande relevância que realmente diminuiria consideravelmente morte de mulheres, né? Como eu vou me deter à questão saúde, já que foi falado muito a parte jurídica, né? Mas eu vejo que a mulher, ela não morre só por problemas materiais, por perda da sua vida humana, da sua condição humana, ou por mutilações, ou por violentação, por ser violentada, né? Mas ela é violentada psicologicamente, quando lhe é cerceado direitos, né, como a amamentação, né? Agora, recente, foi também aprovada a lei da questão da doméstica, né? As próprias prostitutas, né, que vieram para quê? Para satisfazer, inclusive, nossos filhos, né? Qual é a mãe que quer expor sua filha, né, numa relação sexual? Não. Então, os meninos, os nossos homens, né, os nossos filhos homens, eles procuram essas mulheres, né? Então, é uma profissão digna, que, por que talvez sejam prostitutas? Porque também será que a nossa sociedade lhes favoreceu, com políticas que lhes favorecessem poderem estar como nós aqui, né? Então, a gente vê muito isso. Na saúde, a questão da mortalidade materna.
nós temos, eu não recordo o nome da lei, eu não sou muito boa de gravar número de leis, né? Mas nós sabemos do programa de planejamento familiar. Não haveria nem necessidade de nós estarmos aqui discutindo a questão do aborto, né? Por quê? Porque existe o planejamento familiar que, se de fato fosse executado da forma que foi preconizado, né? O sistema único de saúde, do qual eu defendo arduamente, né? Se ele realmente estivesse funcionando da forma que ele foi projetado, programado, elaborado, planejado para ser feito, se de fato tudo aquilo que foi planejado, se realmente fosse executado por aqueles que têm o poder nas mãos, né? Se nós técnicos, né, também soubéssemos, fôssemos informados, né, e puséssemos buscar e ir atrás dos nossos direitos, se a própria comunidade fosse melhor informada, certamente muitas dessas coisas não existiriam, muitas mulheres, muitas vidas seriam poupadas, né? Eu, na minha pouca experiência, eu vejo que existem soluções para tudo isso, né? Bastaria que nós temos dentro do sistema, eu vou me deter à saúde, né? Nós temos o direito garantido através de lei da questão das informações. Mas é muito difícil o cidadão ter conhecimento dessas informações, porque nem sempre elas são trabalhadas, né? Nós temos hoje, eu vou falar, de certa forma, do estado que eu vivo, que é Roraima, que a gente observa muito a questão do programa, por exemplo, na atenção básica, né? Existe uma certa confusão, muitas vezes, de alguns colegas técnicos, até, em confundir programa Saúde da Família com atenção básica. E é aí que mora o feminicídio. Porque se, de fato, a atenção básica funcionasse como atenção básica e que eu entendesse que o programa Saúde da Família é o início da coisa, do processo, né, em que eu tenho o médico, o enfermeiro, que vão os agentes de saúde que vão levar essas informações, né, que vão detectar esses problemas, mas que adianta só isso se as nossas unidades de saúde não têm acessibilidade ou resolutividade para reduzir esses feminicídios? Eu considero a falta de priorização, por exemplo, no programa de prevenção do câncer de colo de útero e mama, na questão do planejamento familiar, no repasse das informações, as ações dirigidas ao adolescente. Tudo isso, gente, favorece o feminicídio. Porque no momento que eu tenho dificuldade de realizar um exame preventivo, de realizar uma mamografia, não só realizar, mas com qualidade. E tudo isso existe lei garantindo. Existem planos, programas, inclusive, para garantir a qualificação dessas ações. Se eu tivesse um sistema único de saúde, que eu pudesse contar com profissionais que fossem bem remunerados, e eu vou falar da minha classe médica, que, lamentavelmente, eu entendo saúde como um grupo de profissionais. Todos eles têm a mesma importância que o médico, né? Não existe nenhum melhor que o outro. Todos têm a sua competência dentro da sua área de atuação. Mas o que nós vemos hoje? Falta de médicos nos locais distantes. Nós temos aproximadamente 400 mil médicos no Brasil e a maioria centralizada nos grandes centros, deixando a nossa população,
né? Sem o acompanhamento desse profissional, né? Fazendo com que, quando ele chegue na capital ou nos centros, nos grandes centros, né? Ele já chegue numa situação que vai dificultar mais o seu tratamento. Mas por quê? E como resolver isso? Por que nós não investimos nos nossos profissionais, médicos, farmacêuticos, de todas as categorias, com planos de cargo de Estado, como fazem com os juízes, os promotores? Não falta promotor em nenhuma cidade, por mais longínqua que seja, porque existe o plano de carreira de Estado para esse profissional. Deu certo, está dando certo em São Paulo, por que não fazemos aqui também, para que a gente possa dispor desse profissional no momento que ele tem uma remuneração digna, né? Ele vai ter como atuar, ele sabendo que ele está passando um tempo provisório naquele local e que ele vai ter uma oportunidade de chegar nos grandes centros e aí aperfeiçoar seus conhecimentos. Por que não investir na educação continuada? Por que não investir, não rever, eu não diria investir, mas rever a tabela do SUS? Recentemente eu soube que os senadores, quando tomaram conhecimento dos valores das remunerações que são definidas na tabela SUS para aqueles procedimentos, gente, é uma vergonha. Como é que eu quero reduzir mortalidade por mulher desse jeito? Então, eu me preocupo muito com isso. No meu estado, a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, ela tem assentos no Conselho Estadual de Saúde e eu represento o Conselho Regional de Medicina no Conselho Municipal de Saúde e eu vejo, foi o caminho, a luz no fundo do túnel que eu pude ver. Nós, dos conselhos de saúde, que fazemos controle social, né, verificamos que a maioria das pessoas, e muitos gestores, e até colegas profissionais de outras categorias, inclusive médicos, desconhecem qual a função, qual a competência dos conselhos de saúde nos seus municípios, nos seus estados. E não é só de saúde, de assistência social. O SUAS teria que estar trabalhando integrado com o SUS. Com isso, eu reduziria mortalidade feminina, sim. Eu estaria investindo no feminicídio. Porque nos CRAs, nos Centros de Referência de Assistência Social, é lá onde a gente verifica, né, a mulher violentada. Além disso, os adolescentes, a questão das violências, né, contra adolescentes, essa coisa toda, uso de droga, isso são todos problemas sociais que certamente, se fossem vistas com uma prioridade, realmente nós reduziríamos consideravelmente essa questão do feminicídio. Então, no nosso estado, por exemplo, como proposta, né, nós resolvemos levar o conhecimento, levar as informações nos bairros da cidade, trabalhar, fazer as reuniões itinerantes dos conselhos, coisa que em todas as últimas conferências nacionais de saúde são muito debatidas, são muito cobradas. E agora, no nosso estado, através do Conselho Municipal de Saúde, nós estamos trabalhando, no dia 16 de maio, nós vamos estar realizando a primeira reunião itinerante num posto de saúde, onde a gente detecta que
estruturas organizacionais, né, que o próprio sistema, ele dificulta tudo isso. E nós temos o quê? Se é lei levar informação para a mulher, ela precisa saber que ela tem direito de receber o contraceptivo, né, para ela evitar dessa forma um aborto indesejável, evitar um aborto que talvez ela até quisesse aquilo, mas por milhões de motivos, né, relacionados com a questão social dela, ela pode até se sentir no direito de fazer o aborto, né, de desejar fazer o aborto. E nós temos que respeitar, porque não só os médicos devem fazer de acordo com a sua consciência, mas a mulher, se quiser fazer, é um direito dela. Ela tem a sua liberdade, como nós também temos. Nós só precisamos respeitar mutuamente, né? O respeito, ele deve ser recíproco, né? Existe uma coisa realmente que de direitos que nós temos, né, de termos essas informações no nosso município, nós vamos levar a nossa comunidade, se não houver nenhum contratempo e nada que venha nos impedir de fazer isso, né? Mas eu tenho essa esperança de que quando o povo, as pessoas, tomarem conhecimento que tudo isso faz parte do seu direito e é nosso dever informá-las, né, elas vão saber reivindicar. E no momento que elas souberem reivindicar, nós vamos conseguir reduzir consideravelmente essas questões, né, que hoje o tema é feminicídio e que a mulher é muito prejudicada nesse sentido, porque foi exposto aqui a questão dados estatísticos. Eu procurei dados estatísticos na minha cidade, não consegui achar no meu estado, né? Não consegui. Realmente, essa questão estatística é um problema, eu acho que nacional, e principalmente na nossa região, é muito difícil na região norte. Vocês terem uma ideia, até casos de câncer de colo de útero. Recentemente, nós tivemos umas informações de que o número de câncer de colo de útero tinha aumentado muito, em torno de 300 casos por ano. E foi quando nós questionamos, não, está havendo algum problema, né? Porque então o Ministério da Saúde vai ter que intervir aqui para saber o que é que está acontecendo. Por quê? Porque houve uma certa confusão, né, de se considerar casos positivos, que são casos típicos de lesões pré-malignas, pré-cancerosas, com casos de câncer propriamente dito. Lesões precursoras do câncer estavam, por serem consideradas positivas, estavam sendo consideradas como caso de câncer. Então, a título de busca ativa de segurar esse paciente é compatível, né? A gente pode até considerar, mas em termos de índice, considerando como índice de casos novos de câncer, isso não pode existir. Então, tem uma série de investimentos que eu vejo que realmente poderiam reduzir consideravelmente essa questão do feminicídio com a mulher. Uma droga lícita. Gente, as drogas lícitas, para mim, é um feminicídio. O tabaco, ele influi em torno de 35% de fator de risco, né? Ele é considerado com doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, ele favorece, né? E pode ser muito bem evitável. Mas será que a gente vai conseguir acabar com o cigarro realmente? Porque a gente sabe também que ele traz muito dinheiro, né? A sua plantação, né? A gente sabe que isso também. Então, a questão dos investimentos da saúde com relação à atividade física, alimentação saudável, tudo isso nós temos em leis, em portarias, nós temos programas de saúde. A questão do pacto, né,
Bem, o Pacto pela Saúde, né? A minha sugestão é que, se realmente, essa é a minha impressão, que se realmente nós pudéssemos, né, trabalhar em conjunto, de fato, com a comunidade, né? De fato, trabalharmos com a comunidade, já que é direito, né? Direito é, mas não é fato. Se realmente a gente pudesse ouvir a sociedade, né, principalmente os usuários dessas políticas todas, eu acho que a gente conseguiria resolver muita coisa. E, certamente, com isso, ia favorecer a questão da impunidade. Porque todos nós sabemos, né, se o homem, na questão da violência da mulher, né, a questão da Lei Maria da Penha, adianta. Ela vai, denuncia. Quem é que vai dar realmente segurança para ela? Eu já participei de algumas discussões nesse sentido. E não tem. É um certo marasmo na questão, né, quando há essas denúncias, na angariação dessas informações, há um certo marasmo, né? A mulher vai, denuncia e acaba voltando e ficando por isso mesmo, e ela acaba voltando e muitas vezes sofrendo ainda represálias maiores ainda, né? Então, eu acho que, se nós tivéssemos planejamento familiar, investimento na sexualidade, de fato, porque de direito nós temos tudo isso. Na questão da regulação, da questão da revisão da tabela do SUS, com valores que dificilmente um hospital tem como se manter, né? Se nós pudéssemos realmente determinar e distribuir profissionais de saúde, médicos brasileiros, com recurso brasileiro, investindo em médicos brasileiros, né, através do plano de carreira de Estado, com certeza a gente melhoraria essa situação toda, né? E eu costumo dizer o seguinte: que tal se a gente fizesse uma lei para cumprir as leis? Se a gente tivesse uma lei para cumprir as leis, a gente não precisaria mais criar novas, porque nós já temos muitas leis. E assim eu encerro a minha fala. Obrigada. Muito